Sabe aquele barulho chato que vem da rua ali, seja de uma avenida movimentada, um barzinho que tem na esquina, ou o seu vizinho que está fazendo um churrasco? Ah, Ralph, nem me fale. Pois é, no vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre as janelas acústicas ou janela anti-ruído que podem salvar a sua noite de sono aí. Então fica comigo no vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bom? Problema com ruído, com barulho, é uma das coisas que mais atormenta a vida das pessoas aí. E muita gente fica sem saber o que fazer para resolver esse incômodo. Na verdade, existem muitas opções. E eu já até fiz um vídeo aqui no canal mais completinho falando sobre acústica, que eu vou deixar esse vídeo aqui no card e aqui embaixo na descrição. Mas uma coisa é certa, não adianta você fazer nada na sua casa se você não tiver certeza de onde esse ruído está chegando. Por isso que o que eu vou te mostrar aqui hoje vai te ajudar aí muito se esse barulho está vindo, por exemplo, das suas esquadrias, portas e janelas. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar aquele like no vídeo, isso ajuda muito, faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas aqui no YouTube, além de que você vai estar contribuindo aqui para o nosso trabalho, para o nosso canal. E não se esquece também de se inscrever, se você não se inscreveu ainda, e ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Mas vamos lá, pessoal, como eu já falei aqui no canal, existem dois tipos de ruído. Existe o ruído aéreo, que é aquele que se propaga pelo ar, como por exemplo barulho de carro, pessoas conversando, uma música alta do vizinho, um cachorro latindo. E nós temos também o ruído de impacto, que se propaga a partir das paredes, do chão ou do teto da sua casa quando o seu vizinho, por exemplo, está batendo em alguma coisa, está colocando um prego na parede, enfim. No vídeo de hoje, como nós vamos falar de esquadrias, janelas acústicas, né? Nós vamos focar para resolver o problema com ruído aéreo, porque é esse que as esquadrias conseguem vencer. Já os problemas de ruído de impacto, eu falei também naquele vídeo que eu te indiquei lá no começo. E problemas com barulho, pessoal, eles não são só chatos, eles também podem provocar até problemas de saúde nas pessoas, aumentando a pressão delas. Pois é, Ralph, eu já tô estressado aqui. Calma, jovem gafanhoto, fica comigo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Vamos começar entendendo o que são janelas acústicas ou anti-ruído. Quando nós queremos, pessoal, eliminar um barulho, impedindo que ele entre nas nossas casas, isso é o que a gente chama de isolamento acústico. No caso do ruído aéreo, esse que eu citei agora há pouco, nós temos que impedir a entrada de ar, porque qualquer frestazinha que você tem ali vai deixar passar som. Por isso que portas e janelas, quando elas são acústicas, elas precisam ter uma vedação muito boa e feitas também com materiais que sejam resistentes para barrar esse som. Eu vou mostrar isso mais pra frente nesse vídeo pra você. Geralmente essas portas e janelas são feitas assim de alumínio, tem modelos também de PVC, mas não é qualquer tipo de esquadria não. Ela precisa ter ali um desenho específico no seu interior e também tem que ter vidros que sejam compatíveis para isso. Não adianta você colocar qualquer vidro ou até um perfil simples de alumínio ali que infelizmente não vai resolver em nada. Essas janelas acústicas ou anti-ruído, elas têm a característica de serem mais complexas mesmo e trazem uma sensação assim psicológica de falta de som. Não que elas barrem 100% do ruído, tá pessoal? Essa sensação na verdade é em torno de uns 60% a 80%, mas aumenta muito o conforto acústico. Dá uma olhadinha nesse teste só. Muito legal, não é verdade? Tá bom, Ralph, mas se eu não posso, por exemplo, mudar a janela do meu prédio, porque isso vai alterar a birosca lá da fachada, como é que eu faço? Boa pergunta, jovem gafanhoto. Nesses casos aí, você pode utilizar janelas de sobreposição, que são instaladas na parte interna da sua casa, não afetam em nada a sua fachada, não precisa retirar a janela antiga, e eu vou te falar direitinho como elas são instaladas e tudo mais pro final do vídeo. Vamos lá, pessoal, primeiro vamos entender os tipos de vidro que podem ter numa janela acústica. Isso mesmo, não é qualquer vidro e qualquer espessura que você pode colocar, não. Existem vidros laminados com um PVB acústico, que possui dois vidros com uma película no meio. Também temos o vidro insulado ou vidro duplo, que a gente já falou várias vezes aqui no canal também. Eles possuem uma câmara de ar ali entre dois vidros. Além de ser um ótimo isolante acústico, ele também é um ótimo isolante térmico. Nesses vidros insulados é possível você combinar outros tipos de vidro também, como por exemplo um vidro comum, um vidro temperado, um vidro laminado, ou até mesmo um vidro de controle solar, que inclusive eu já fiz vídeo aqui só falando do vidro de controle solar, que vai estar aqui no card e aqui na descrição para você ver depois. E combinando esses tipos diferentes de vidro, com as espessuras diferentes também, você consegue resolver vários problemas aí de ruído com frequências diferentes. E essa espessura de vidro, ela é escolhida assim, de acordo com o tipo de ruído que você tem que vencer. Por exemplo, se você quer vencer um ruído de um latido de cachorro, é muito diferente, por exemplo, de uma avenida muito movimentada. Também existe o vidro multilaminado, que pode contar com até mesmo 3 lâminas de vidro ali para você ter ideia. Lembrando que quanto mais vidro você tiver, mais pesada a sua esquadria também se torna. E só deixando claro, pessoal, não é só você colocar um monte de vidro
vidro ali na sua esquadria e achar que isso vai resolver, não. O vidro é como se ele fosse um tempero. Um especialista no assunto, ele vai conseguir dosar isso de uma forma legal para que a sua esquadria realmente funcione para o seu problema específico. Senão você pode acabar gastando demais sem necessidade e gastando de menos também sem resolver. Ó, e eu achava aqui que era só comprar uma janela de vidro, botar ali que ia resolver. Ah, que bonitinho. Mas tá errado. Ai, Ralph, que susto! Pois é, jovem gafanhoto, não é moleza não. Por isso que você precisa da ajuda aí de um profissional ou de uma empresa especializada para te orientar direitinho. Mas se você achou que é só escolher o tipo de vidro que vai resolver o problema de acústica, você errou feio, errou rude, porque o caixilho que você tem em volta ali, seja de alumínio, seja de PVC, ele também é condutor, ou seja, também passa ruído por ele. Por isso que uma janela que seja anti-ruído, ou seja, acústica, ela precisa ter um desenho específico ali dentro, que eu já vou te mostrar, porque é esse desenho também que ajuda a barrar esse som. Ó, por exemplo, essa daqui, o pessoal da Atenuação me mandou lá, é um perfil de janela, faz de conta que ela tá toda aqui e que ela tá sendo cortada pra gente olhar no meio dela. Isso aqui é uma janela convencional, onde você tem ali o alumínio, você tem um vidro. Agora dá uma olhada no perfil de uma janela acústica. Olha só como ela é muito mais complexa, você tem muito mais perfis aqui dentro para você poder barrar esse som. Porque como é que funciona, pessoal? Você tem um som, ele bate aqui, por exemplo, ele encontra uma barreira, ele perde energia, vem aqui dentro, encontra mais uma barreira, perde energia, vai encontrando mais barreiras e vai perdendo energia até chegar aqui dentro da sua casa com uma intensidade muito menor do que ele está aqui fora. Já numa janela convencional você não tem toda essa estrutura, então o som ele consegue vir aqui e passar com muito maior intensidade aqui para dentro. Fora que numa janela acústica dessa, você tem várias formas de vedação, tá vendo? Tem umas escovinhas, você tem umas borrachas que são especiais para isso, e você também tem o quê? O vidro duplo, que eu falei aqui para vocês agora há pouco, que é bom no isolamento acústico, também no isolamento térmico. Se você olhar aqui dentro, ó, não sei se dá para ver direitinho, tem umas bolinhas aqui que elas ajudam a não deixar esse vidro aqui dentro ficar embaçado. E só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um testezinho aqui agora com o meu escalímetro e eu vou bater aqui nesses perfis para você ver como é que o som ele meio que se comporta nele, tá? Esse aqui é o perfil convencional. Agora no perfil acústico. Você percebe que o som aqui ele fica muito mais abafado, mas é por quê? Porque tem toda essa camada, todos esses desenhos de perfis aqui que barram esse som. Só deixando claro que para quem está olhando para a janela, tanto daqui de fora como daqui de dentro, você tem essa visão de uma janela normal ali, né? Você não fica vendo o miolo dela nem nada disso, tá? E por essa janela acústica ela ter tantas camadas assim, isso também se reflete no peso dela. Para você ter ideia, uma janela comum de alumínio, ela pode ter ali uma média de 700 gramas por metro linear. Já uma janela acústica, também de alumínio, ela pode ter em torno de uns 2 kg por metro linear. Isso é só de perfil, tá, pessoal? Fora o vidro. Eita! Sim, jovem gafanhoto, tem até algumas janelas de alumínio, assim, que são acústicas no mercado, que elas têm meio que um preenchimento ali dentro. Mas isso aí é só indicado realmente em situações mais extremas, como, por exemplo, um estúdio de gravação ou um local, assim, extremamente barulhento. Em casas e apartamentos, essa estrutura aqui de multicamadas que eu mostrei pra vocês já são mais indicadas mesmo. Então, pessoal, não adianta você ter um vidro duplo na sua esquadria se ela não tem todo esse desenho que eu mostrei aqui pra vocês, de todas essas multicamadas. Além disso, tem que ter toda essa vedação que eu mostrei para vocês, dessas escovas e borrachas, senão realmente a sua esquadria não vai ser eficiente. E tudo isso que eu acabei de falar aqui para você serve tanto para janela como para porta, tá bom? Outro modelo que é muito legal aqui são as janelas de sobreposição, que são ótimas também no conforto térmico e basicamente elas são instaladas na parte de dentro da sua casa. Elas têm um design muito bacana, mas elas são instaladas aqui na parte interna da sua parede. Então digamos que você tem ali a sua esquadria convencional, que não está te atendendo, está passando barulho, e aqui você tem a sua parede. Essa de sobreposição, ela basicamente vai ser instalada aqui, ó, em cima. De modo que quando você for abrir ou correr a folha dessa janela aqui, você tem acesso normalmente à janela já existente. E repara que ela também tem toda essa estrutura que eu falei para vocês de desenho na parte interna para barrar o som. E o legal dessas janelas é que elas não alteram em nada a sua fachada. Caso você não possa, por exemplo, mudar a sua esquadria, ela trabalha por dentro de uma forma super discreta. Inclusive, se você tem uma esquadria muito diferente dela, também não tem problema. Ela fica ali na parte interna te ajudando nessa parte acústica, sem que você precisa remover a janela existente, nem nada disso. E essas janelas, por serem muito bem vedadas, elas também impedem muito a entrada de poeira, o que é ótimo aí para pessoas alérgicas. Para instalar essas janelas de sobreposição, você basicamente tem que ter uma janela de pelo menos ali uns 15 centímetros de espessura. E também que não possua nenhum tipo de buraco, furo, por onde possa passar algum tipo de ar. E uma coisa interessante é que essas de sobreposição podem também ter modelos de correr, tá? Porque antigamente, esses modelos de correr tinham uma vedação que não era tão legal assim. Mas com esses modelos mais atuais,
atuais isso é possível. E hoje em dia existem sim janelas de correr com desempenho acústico melhor do que as janelas de giro, para você ter ideia. E além desses modelos de alumínio, de PVC que vocês viram no vídeo de hoje, também existem outros modelos de portas que são acústicas, como por exemplo de madeira maciça, com revestimento interno de lã de rocha e manta de borracha de alta densidade, que são realmente indicadas para ambientes internos da sua casa. Mas é importante que você entenda, tá, pessoal, que o ruído, ele não entra só pela sua janela ou pela sua porta, tá? Se você tá com problemas onde o ruído tá passando, por exemplo, pelo seu teto, pelo seu piso, ou até mesmo por uma parede, não é só trocar as esquadrias que vai resolver o seu problema. Por isso que você precisa muito da ajuda de um profissional especializado nisso, para ir na sua casa, entender como é que esse ruído chega até o local, para ele saber quais são os pontos que vocês precisam trabalhar, para que você não gaste um dinheiro que não resolva o seu problema, certo? Agora vamos fazer um resuminho aqui de todas as vantagens e desvantagens de utilizar uma janela anti-ruído na sua casa, para você colocar na balança e ver o que faz mais sentido para você. Vamos começar com as vantagens. Primeiro de tudo, e o mais óbvio, né, é o conforto acústico que isso traz para você. Essas janelas também proporcionam um conforto térmico muito bom, tá? Impede a entrada de poeira para pessoas que são alérgicas, tem um efeito estético muito legal também, principalmente essas aí que são de sobreposição, elas não alteram em nada a sua fachada. Outra vantagem é que essas janelas, elas são encontradas em tamanhos padrão, mas também podem ser feitas sob medida para o tamanho do vão que você tiver. Sem falar na qualidade de vida que essas janelas trazem para você e para sua família, e também valorizam o seu imóvel, caso se algum dia você quiser vender, pode ter certeza que o seu imóvel vai valer mais. Agora vamos para as desvantagens dessas esquadrias. Primeiro de tudo, que essas esquadrias têm um peso muito maior. Como eu falei para vocês, elas têm muitas camadas ali dentro, não só no caixilho, né, mas também de vidro. Isso influencia muito na instalação e no peso dela. Por isso que não deixe de utilizar ali uma verga e contra-verga nas suas paredes. E mesmo que essas janelas aí de sobreposição não precisem ali de um contramarco para serem instaladas, você precisa sim de uma mão de obra que sabe instalar esse tipo de janela. Porque para instalar é necessário que você tenha ali um nível muito perfeito, um prumo certinho, caprichar na vedação para não ter nenhuma frestazinha e entrar ar ali dentro do ambiente. E por último aqui, eu diria que o preço, porque essas esquadrias são bem mais caras do que esquadrias convencionais. São muitos componentes, pessoal. Você tem muito mais perfil ali, seja de alumínio, seja de vidro. E isso reflete, obviamente, no preço que você vai pagar por elas. Então, é um tipo de investimento que você precisa avaliar para ver se faz sentido para você ou não. O legal é que você não precisa colocar uma janela dessa em todos os cômodos da sua casa. Dá, por exemplo, para você colocar uma de sobreposição dessa só no seu quarto, que é onde você quer ter mais silêncio para dormir. Enfim, coloque essas vantagens e desvantagens na balança para ver o que é melhor para você.